Oi, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos, usando máscaras, evitando aglomerações, lavando bem as mãos e lembrando que ainda vivemos uma pandemia. Então, a aula de hoje a gente vai dar início ao conteúdo novo, que é pensar a história do Brasil. Então, a gente entendeu como é que foi que ocorreram todas as grandes navegações. Primeiro, quais eram essas populações que existiam no continente que hoje a gente chama de América, como é que ocorreram as grandes navegações europeias a partir do continente europeu, como é que a partir dessas grandes navegações europeias foi iniciada então a colonização das Américas, como é que foi esse processo de invasão para colonizar as Américas, e aí essa guerra de conquista, então, de invasão. E aí, então, agora a gente vai pegar especificamente o caso do Brasil e pensar como é que ocorreu essa colonização, então, do Brasil e como, na verdade, que o Brasil surge, né? Porque a gente pode pensar que é a partir desse processo desigual e violento que surge o que a gente chama hoje de Brasil. Antes não existia, então, isso que a gente chama de Brasil. E aí, para a gente entender nessa primeira aula, a gente vai pensar o Brasil colônia e império. Ou seja, esse conteúdo de Brasil, colônia e império, essa nossa unidade 3, a gente vai pensar como é que o Brasil foi colônia, ficou independente, seguiu sendo império. Esse período se estende de 1500 a 1889. Então, é todo o período aí de formação do Brasil e do que a gente entende por ser brasileiro e de constituição desse território nacional que existe hoje em dia, certo? E, inclusive, essa noção de nação que vai surgir, vai ir se formando principalmente a partir da independência do século XIX, os anos de 1800, certo? Então, a gente vai pensar na aula de hoje uma linha do tempo dos ciclos econômicos do Brasil, colônia e império, certo? E aí, a gente poderia dividir em 4 ciclos. Primeiro deste ciclo econômico é um ciclo que ocorreu de 1500 a 1530, que é um período de exploração do pau-brasil. Ou seja, os portugueses navegaram, né? Não invadiram a parte da América Central, porque os espanhóis chegaram antes, né? Lembra que eles estavam contornando a África, eles fizeram um arco um pouquinho maior para ver se tinha terras mais ao sul do continente americano. Não foi o acaso, não foi uma tempestade, certo, gente? Lembrem disso. E aí chegaram no território onde hoje a gente tem a Bahia, e por ali começaram a pensar, tá, a gente vai seguir nossas viagens para a Índia, contornando o continente africano, mas vamos ver o que tem nesse território aí, se vale a pena explorar ou não. Então é o primeiro período de saber o que é esse lugar que esses europeus, esses portugueses estavam chegando, certo? E aí, sabendo o que é esse lugar, esse primeiro contato é quando tem esse primeiro contato com os indígenas, né? E com as populações nativas aqui do que é o Brasil, e começa a ter trocas, assim, aquela coisa de, imagina os indígenas aqui, né? Que são esses caras barbudos, fedorentos, e os europeus, que são essas pessoas que já existem aqui, que andam nuas, né? E são limpas, olha só, tomam banho. E aí tem esse primeiro período, inclusive, de trocas entre indígenas e portugueses. Essa troca entre indígenas e portugueses ocorre com o quê? Ocorre entre, principalmente, ferramentas de metal, pelos portugueses, e os indígenas vão trocando não tanto ouro, porque eles não tinham tanta exploração de ouro, mas coisas locais que tinham aqui no Brasil. Então, troca de produtos, né, de objetos, que para os indígenas era muito vantajoso essa troca de objetos. Por quê? Porque eles ainda, as populações nativas do litoral, que hoje é o Brasil, eles não conheciam a metalurgia.
Então, vocês imaginem a mudança que não foi isso para a agricultura indígena, por exemplo, de usar instrumentos de metal e não mais de ferro. Então, essa troca é muito vantajosa. Junto com isso, lembrem lá nos conteúdos, no início do conteúdo, que a gente, de grandes navegações, que a gente viu que os portugueses e espanhóis foram os pioneiros nas grandes navegações. E depois eles foram seguidos pela França, Holanda e Inglaterra, que estavam envolvidos em umas guerras locais lá entre eles. A França começou a resolver essas guerras locais e começaram a ter também invasões francesas nesse território. E aí, como nesse período começa a ter invasões francesas nesse território, os portugueses pensaram assim, porra, o rei de Portugal, né? Opa, desculpa, gente, não pode falar palavrão. Mas então, poxa, vamos ter que garantir que esse território não seja invadido, colonizado por franceses. E aí tem início, então, o primeiro ciclo econômico, que a gente poderia chamar assim, da colonização do Brasil, que é o ciclo do açúcar, que vai de 1530 até 1700, mais ou menos, né? Isso são números aproximados. E esse período, então, essa produção de açúcar no que hoje é o Brasil, foi como os portugueses iniciaram essa invasão e colonização do Brasil. Então a gente já viu que esse território pode enriquecer o Reino de Portugal, lembrando lá dos princípios mercantilistas da última aula, pode então enriquecer o Reino de Portugal, vamos colonizar. Vamos colonizar como? Vamos, já que a gente não achou ouro, né, que nem os espanhóis, nem prata, assim no primeiro momento, vamos tentar entrar nesse território. Então tem início o que se chamam de bandeiras, ou seja, se não tem ouro no litoral e prata e metais preciosos e pedras preciosas no litoral, quem sabe tem no interior, então vamos adentrando nesse território. Então tem início as bandeiras e por isso os bandeirantes é quem entram no território em busca de ouro e de desbravar esse território, de conhecer o território e também da captura de indígenas para a escravização. Então, por mais que a mão de obra indígena escravizada ela não foi a principal mão de obra escravizada no Brasil, principalmente nesse início da colonização, se utilizou mão de obra indígena escravizada. E só que os indígenas conheciam o território, certo? Eles conseguiam fugir, e começa a haver um processo de compra de pessoas na costa do litoral africano. E aí começa a haver um processo de tráfico, e não era ilegal nessa época, mas de tráfico de populações escravizadas vindas do continente africano para trabalhar na América. Isso era muito lucrativo. Então, nesse período do ciclo do açúcar, tem início também a escravização das populações africanas no Brasil, que aos poucos vão substituindo a escravização de indígenas. E essa escravização de mão de obra africana era usada para quê? Principalmente nas plantações, grandes plantações, então grandes extensões de terra em que se plantava principalmente açúcar e fumo. Então, esse período de ciclo do açúcar poderia ser chamado de ciclo do açúcar e do fumo, certo? E essa é a maneira como a colônia portuguesa na América, que hoje em dia a gente chama de Brasil, que não é mais colônia, hoje em dia é o país Brasil, e foi chamada de colônia o Brasil, então, entra no comércio internacional. Então, lembrem aquilo que eu falei lá na aula de grandes navegações, que as grandes navegações é o início do mundo globalizado que a gente vive hoje. Então, com esse período, essas plantações, grandes extensões de terra, principalmente de fumo e de açúcar nessa colônia portuguesa, no Brasil, é para vender no mercado externo. Então, o Brasil começa a se inserir nesse e começa a surgir, então, essa interligação de diversas partes do mundo, de maneira desigual e violenta sobre as populações colonizadas, e o Brasil se insere, então, vendendo produtos primários, certo?
produtos primários, então, produzidos com mão de obra escravizada africana. E aí, esse período... Só que lembrem, o que eu falei que tinha no início desse período? As bandeiras, né? E em busca de quê? De metais preciosos, pedras preciosas. E os bandeirantes, durante todo esse período aí, que durou quase 200 anos, eles seguiram procurando isso, né? Iam pro interior lá, né? Explorando território, vendo o que podia ter nesse território, conhecendo o território, o que podia ter também de drogas do sertão, por exemplo, né? Produtos para... que hoje a gente chamaria de farmácia, mas produtos, plantas que tinham no interior e como essas plantas poderiam ser úteis, e conhecendo o território, né? Mapeando rios, essas coisas. E quem procura, uma hora acha, né? Nem que leve quase 200 anos. E aí a gente entra no terceiro ciclo econômico do Brasil, colônia e império, que é o ciclo do ouro. Então, indo sempre para o interior, os bandeirantes, saindo principalmente do que hoje é São Paulo, eles encontram minas de ouro, que são chamadas o quê? Minas Gerais, porque eram as Minas Gerais da colônia. Ligaram o nome? Por isso que a gente tem um estado que se chama Minas Gerais, é naquela região que tinham as Minas Gerais da colônia portuguesa na América, certo? E aí, o que acontece com a descoberta desse ouro e de pedras preciosas no interior? A economia da colônia muda. Porque o que os portugueses queriam quando iniciaram a invasão e colonização do território? Achar ouro, certo? Achar metais preciosos. Acharam, óbvio, né, que quem já tinha suas plantações de açúcar, estava lucrando com isso, de fumo, que seja, vai continuar lucrando ganhando dinheiro com isso. Mas, porra, achou ouro, né, velho? Partiu. Imagina quem é que não vai ter ideia. Vou ver se eu vou lá, acho ouro e enriqueço. Acho que é uma ideia que não é muito original, né? Então uma galera teve essa ideia, tipo, vamos lá ver se eu consigo pegar um pouco desse ouro e enriquecer. E aí teve uma migração muito grande de pessoas para essa região. Começa a surgir cidades nessa região, certo? Só que assim, as pessoas estão indo lá para achar ouro. E ouro não se come, né? Então, não estão indo lá necessariamente para plantar, para trabalhar em outras coisas. O que acontece? Precisa se abastecer essa região, porque as pessoas precisam comer, o ser humano precisa comer. E a forma como a gente come define metade da nossa vida, ou mais. Né? A forma como a gente obtém comida. Então, a estrutura econômica da colônia, ela vai ser reorganizada, e não é um projeto assim vindo de cima, é porque foi uma demanda da época. Então, para vender e para abastecer essas Minas Gerais. O Rio Grande do Sul entra como nesse reabastecimento, nesse processo de abastecer as Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, e vendia principalmente charque para as Minas Gerais. Então tem um crescimento, por exemplo, da produção de gado no Rio Grande do Sul para produzir charque para vender para as Minas Gerais, certo? Se vendia porque o charque, porque não tinha geladeira, era então a carne que era salgada e não estragaria, seria vendida para lá. Então, por isso, tem uma mudança nessa colônia, nesse período de 1700 a 1840. O que acontece? Só que pensa assim, ó, já tem uma galera que nasceu aqui, o pai e a mãe nasceram aqui, o vô nasceu aqui. Então, porque é desde 1500 que tá chegando gente no Brasil, né? Tem gente que foi ficando, aí teve filhos, filhos tiveram filhos. Essas pessoas começam a não se identificar mais como portugueses. Começa a ter um
sentimento de se pertencer a essa região, ao Brasil. E começa a haver revoltas, principalmente nesse período do ciclo do ouro, com a coroa portuguesa, porque para que a gente tem que ficar mandando nossa riqueza para eles? E aí, em 1822, é proclamada a independência do Brasil. Só que a independência do Brasil, a gente fica independente de Portugal, mas assim, quem segue governando o Brasil é o filho do rei português, é o Dom Pedro, que daí virou Dom Pedro I, né? Porque foi o primeiro imperador do Brasil. Foi o jeito também de proclamar a independência, mas a família portuguesa seguir com poder sobre o Brasil, né? Então, e também quando proclama a independência, não acabou com a escravidão, a escravização de populações negras. Então, o Brasil vai ser o país, quer dizer, uma colônia americana que, ao proclamar a independência, mantém o império e mantém a escravização de populações africanas e afrodescendentes. Então, tem uma continuidade histórica na política e social nessa... tem uma... Na forma de organização do governo, tem uma certa continuidade histórica, e na organização social também, por causa da escravização, certo? Tem sim essa ruptura política de independência, que é óbvio que é um fato importante, marcante muito do Brasil, mas tem esse peso dessas duas continuidades históricas, certo? E aí, no meio de todo esse processo, ciclo do ouro, reestruturou, né, a independência do Brasil, foram tirando o ouro, e metais preciosos, e pedras preciosas, ouro e pedras preciosas. E isso foi ficando mais escasso, foi diminuindo a quantidade desses metais e pedras preciosas. Então, ali por 1840 já não tinha tanto essa febre do ouro, né? E a gente vai entrar então no quarto e último ciclo econômico do Brasil, Colônia e Império, que é o ciclo do café. O café, então, era um produto que estava tendo uma grande demanda internacional por consumo. E a borracha também. Então, de 1840 até o fim do Império, 1889, os principais produtos exportados eram café e borracha, certo? E tem também uma urbanização muito grande. As cidades começam a crescer nesse momento. Começa a ter uma reestruturação das cidades, certo? Ao longo desse período se começa a pensar em políticas higienistas, que é pensar o saneamento básico da cidade e tudo mais, mas também as elites brasileiras dessas cidades que estavam crescendo, todas as grandes cidades brasileiras, elas têm um boom muito grande de população, até porque estavam chegando muitos imigrantes europeus com o processo de imigração europeia. E aí as elites brasileiras também começam a pensar, então, o que a gente vai fazer com essa população pobre que vive no centro das populações, das cidades brasileiras? Então esse processo de higienismo é reestruturar essas cidades pensando em obras de saneamento básico, abastecimento de água, mas também em como afastar essas populações trabalhadoras e pobres do centro da cidade, certo? E aí, em 1889, tem a proclamação da República e a gente tem uma outra ruptura política. Então, eu paro por aí a explicação da história do Brasil, certo? Após a proclamação da República, vai continuar o ciclo do café, que vai até a crise de 29, até a crise de 1929, ali, início da década de 30, ainda é ciclo do café, a gente poderia chamar, certo? E o que é importante de pensar todos esses ciclos econômicos?
que é a forma como o Brasil se insere na economia mundial que tem permanências até hoje, certo? Então, até hoje, a gente ainda é um país agroexportador. A nossa principal inserção na economia mundial é vender produtos primários, certo? Produtos agrícolas. Hoje em dia, a gente, por exemplo, a nossa economia no mercado internacional é vender milho, é vender soja, é vender porco, gado. Então, a nossa inserção no mercado internacional ainda tem uma permanências em relação a esse processo de colonização que se iniciou lá em 1500. E aí a gente vai tendo uma configuração mundial de o que cada parte do mundo oferece não, vende, troca nesse mundo globalizado que a gente vive hoje, certo? Nesse período, então, que a gente estudou, de 1500 a 1889, tem permanências históricas, tem características muito importantes desse período que existem ao longo de todos esses séculos, que sempre teve resistência indígena aos avanços portugueses sobre suas terras, e até hoje, né, e mesmo não só portugueses, mas após a independência, tem sempre essa pressão por diminuir as terras indígenas e sempre um genocídio indígena que permanece até hoje. Então, mas essa resistência indígena, ela é sempre presente. Ao longo desses anos, de 1500 até 1888, no caso, teve escravização africana, teve também sempre revoltas, então é um período, tipo, a história brasileira ela é marcada por resistências, certo? Mesmo que a gente não tenha tido na nossa história grandes revoltas que iniciem toda a população brasileira, até porque o nosso território é muito diverso, tem muitas culturas dentro do que é o Brasil, mas sempre teve muita resistência e talvez muitas das nossas conquistas enquanto trabalhadores e trabalhadoras venham disso, de uma história marcada por revoltas, e ao longo de todo esse período teve então também uma certa produção agrícola voltada a abastecer o mercado interno do Brasil. Isso até hoje. A gente quase não compra comida de fora, a gente produz a comida que a gente come. Então, junto com toda essa estruturação do que é o Brasil para vender no mercado externo, tem também sempre uma estruturação interna de produtos para serem vendidos, alimentos, produtos agrícolas para serem vendidos no mercado interno, certo? Então, temos esse apanhado, essa contextualização cronológica de como essa aula é bem importante, ela tem muitas informações, ela é uma aula densa, então, eu quero que vocês olhem ela com calma e eu vou pedir, então, uma atividade. Essa atividade, sim, não vai ser com vídeo de correção depois, vai ser uma atividade, então, valendo nota para vocês fazerem um trabalho para, a partir dessa aula de hoje, para pensar Brasil, Colônia e Império, certo? Então, cuidem-se, lembrem, ainda vivemos uma pandemia. Então, cuidem-se. Abraço!